Bora bater uma bolinha com a turma do Camisa 8? Ela já está aqui comigo, Josi Freitas. Bom dia para você, minha amiga. Como é que você está, hein? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Dormiu bem? Dormi bem também. Ótimo. Dormi... Mais de 6 horas ou menos? Paz. É melhor não contar, não. Melhor não contar, porque eu dormi só 5 horas. Porque comigo é assim, ou dorme muito, ou dorme pouco, mas no final das contas eu tô sempre com sono. Tá, te entendo, viu, minha amiga? 8 horas e 4 minutos, a gente começa com o Leão do PC. Vamos falar sobre Fortaleza, viu? Treinou, voltou aos treinos, na verdade, ontem lá no PC. Treino ontem pela tarde, né, no período da tarde. Hoje também tem treinamento a partir das 9 horas da manhã e aí depois pega o avião, embarca já para Buenos Aires, já avisando o confronto contra a equipe do Racing, né, a última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. As duas equipes vão fazer esse último jogo aí. Basicamente, para o Fortaleza é um tudo ou nada, precisa ganhar ou pelo menos pontuar nessa última rodada, mas é bom a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? Porque o Fortaleza embarca hoje, mas principalmente tenta afastar ou pelo menos colocar de lado ali tudo que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, essas derrotas e principalmente a confusão envolvendo a parte dos torcedores, os protestos também. Então, por enquanto, o Fortaleza muda a página, pensa no Racing, porque logo depois, logo do jogo contra a equipe do Racing lá em Buenos Aires, também embarca direto para o Rio de Janeiro, porque já estava difícil a situação, ainda tem um jogo difícil, depois tem basicamente a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, então a situação é difícil. E aí, ontem, Marcelo Paes, CEO da equipe do Fortaleza, falou nas redes sociais sobre o momento que a equipe vem enfrentando e principalmente sobre a questão dos objetivos, agora, né, sendo realista sobre os objetivos da equipe para 2025. Então, precisamos de mudanças mais drásticas, precisamos de atitudes mais drásticas. Então, naturalmente, vão haver saídas nesse elenco, chegadas também, para que a gente corrija esse rumo. Declaro aqui todo o apoio à comissão técnica, ao Vojvoda, profissional que se dedica demais pelo bem do Fortaleza, que tem história no clube e que também está sofrendo muito com o que vem acontecendo. Temos que ter também a humildade de reconhecer que a nossa luta esse ano é uma luta para não cair. Essa é a luta. Eu acho que tem um exagero do Marcelo Paes. Não dá Torcedor, pra não cair. Né? É complicado. Né? Mas acho que ano passado o Fortaleza estava pior nessa altura do campeonato. Pois é complicado a gente falar sobre a questão da atuação e principalmente a temporada da equipe do Fortaleza, porque eu acho que nos últimos anos, o tempo que o Fortaleza vem fazendo dentro das competições e principalmente mostrando resultado no final da temporada, talvez, como você mesmo disse, foi um pouco exagerado, mas talvez tenha algo dentro do clube que a gente não perceba, que a gente não sabe, acho que até o boato que a gente costuma falar. O que está acontecendo na equipe do Fortaleza? Além da má atuação dentro de campo, deve ter alguma coisa acontecendo exatamente pela atitude que o próprio Vojvoda teve depois do jogo. A gente nunca viu o Vojvoda não ter uma entrevista, falar depois do jogo e a gente teve basicamente isso que aconteceu. Então é um pouco estranho a gente falar sobre a atuação do Fortaleza de momento, mas também é interessante a gente perceber que o Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, veio a público, veio às redes sociais e falou um pouco de como está a real situação e aí também, querendo ou não, acaba frustrando o torcedor, né? Se a gente tem nos últimos anos a equipe que conquistou o campeonato cearense, Copa do Nordeste, esteve numa final de Sul-Americana, esteve também agora na Libertadores, o CEO vinha a público e falar que basicamente o objetivo principal agora para esse ano é simplesmente não cair, é um baque muito grande, né? Eu achei. A gente fica cabisbaixo. Mas já tem novidades por lá, né? Tem novidades, renovação de um dos xerifes da equipe do Fortaleza. Emanuel Brits renovou com a equipe ontem nas redes sociais também. A equipe do Fortaleza mostrou, divulgou, oficializou, na verdade, a renovação do zagueiro de 33 anos aí até final de 2027. Eles sempre costumam brincar ali no marketing exatamente para dessas notícias e aí divulgou, mostrou a camisa do jogador para alguns funcionários do clube e no finalzinho colocou a imagem do argentino Brits, que agora tem contrato até final de 2027 com a equipe do Fortaleza e, querendo ou não, é um dos grandes nomes aí, principalmente na zaga do Leão. Boa sorte para o Leão do PC, a turma do Vojvoda. Agora, o vozão de Porangabuçu que tá rindo à toa. Tá tranquilo, eles sempre costumam falar. Engraçado que é sempre assim, né? O Fortaleza tá muito bem, o Ceará muito mal, ou vice-versa. As duas equipes nunca estão ali no mesmo termo da tabela. Não, é sempre complicação. Isso seria tão bom, não era, Ju? Não é, tá os todo dois mundo lá em paz, no topo, todo mundo feliz. Futebol cearense lá em cima, mas infelizmente
nem tem sempre sido assim, né? Dessa vez é o Ceará que está rindo à toa, está tranquilo. E aí também treinou, voltou aos treinamentos ontem, ele que teve um bom período de descanso, 3 dias aí para descansar, exatamente porque tem um jogo adiado contra a equipe do Botafogo. Então a equipe do Ceará só volta a campo no dia 1º de junho contra a equipe do Atlético Mineiro. A gente está vendo imagens aí do treino de ontem, mas o Ceará, na verdade, vai fazer esse treinamento durante toda a semana. No sábado pela manhã, fecha o último treino para depois enfrentar a equipe do Atlético Mineiro aqui na Arena Castelão. Já tem mais de 20 mil torcedores confirmados para essa partida. E aí, além dos treinos, também uma grande novidade, Fernandinho está de volta na equipe do Ceará. Ele que desde abril, ainda do começo de abril, estava sem jogar, depois de um choque com um jogador da equipe do Grêmio, está de volta na equipe, vai ser um grande reforço para a equipe do Ceará nessa volta do Campeonato Brasileiro. E por falar agora em futebol, né, aqui do nosso estado, vamos falar sobre seleção brasileira. Tinha expectativa de alguém ser convocado pelo Ancelotti aqui no Ceará, mas não foi uma pessoazinha. Foi não. Eu apostava no João Ricardo. Tem muita gente que falou que o João Ricardo merece uma convocação. É um paredão aquele homem. Com certeza, e vem salvando muito a equipe do Fortaleza, não é só desse ano. Pois é, não só desse ano. Se a gente levar também em consideração que foi ano passado, o João Ricardo é responsável muito pela boa campanha da equipe do Fortaleza. Mas Carlos Ancelotti foi apresentado oficialmente na seleção brasileira. A gente falou muito sobre a apresentação dele, mas principalmente sobre a convocação dos 23 jogadores. E ele ressalta, a gente está vendo a lista aí dos jogadores, mas teve 3 jogadores que estiveram na Copa de 2022 também. Casemiro, jogador de 33 anos, que ele também trabalhou no Real Madrid. Ele elogiou sobre o jogador que tem personalidade, talento, é compromissado e principalmente tem atitude dentro de campo. Então a gente tem esse jogador e além desse jogador, Richarlison também, que a gente brinca, né, que é o Pombo. É o Pombo. O Pombo. E também o Antony, que agora mudou de clube também, vem sendo destaque dentro da equipe. Fora isso, a gente tem que pontuar também que o Ancelotti colocou os jogadores do Brasil também. Há uma expectativa se ele se assistiria os jogos do Campeonato Brasileiro, para saber mesmo se ia chamar jogadores. E aí tem 5 jogadores da equipe do Flamengo: Léo Ortiz, Alexandro, Danilo, Gerson. E também teve convocação por parte do Hugo Souza, goleiro da equipe do Corinthians. Ele vibrou bastante. E Neymar. Tem que lembrar também, tá? O Estevão da equipe do Palmeiras, a grande promessa aí que vai viajar também, que fizer os 18 anos, vai para o Chelsea. E aí tem o Neymar, que ele falou sobre o porquê que não convocou o Neymar para esses próximos confrontos da seleção brasileira. Por que foi? Basicamente, ele disse que levou os jogadores que estavam bem no momento. Ele não cortou definitivamente o Neymar, disse que está nos planos da seleção levar o Neymar para os próximos confrontos e principalmente para a Copa do Mundo. Mas, nesse momento, a prioridade é jogar e estar em campo com jogadores que estão bem fisicamente. E o primeiro feito de Ancelotti pode levar o Brasil para a Copa. Com certeza. A gente espera, na verdade. Valeu, minha amiga Josi Freitas. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações aí do futebol.